Vamos falar sobre disco menstrual. Eu já uso o disco menstrual há cerca de 6, 7 anos. Inicialmente, quando comecei a procurar alternativas para o meu ciclo menstrual, porque queria evitar os pensos descartáveis e os tampões, comecei a pesquisar. Quando entrei neste mundo mais natural, quando comecei a utilizar a aromaterapia, os óleos essenciais, comecei a perceber que de facto havia ingredientes que poderiam ser prejudiciais à nossa saúde, e entrei neste mundo e foi todo um caminho sem volta, digamos assim. Comecei a pesquisar sobre novas coisas, novas áreas, e a parte da saúde sexual e saúde menstrual foi uma delas, e esta foi uma das mudanças mais importantes que eu fiz, e quero partilhar contigo a minha experiência porque acredito que te possa ajudar a tomar também decisões mais informadas e mais conscientes acerca da tua própria saúde íntima. E a verdade é que ainda não se fala muito sobre o disco menstrual. Fala-se muito sobre o copo menstrual. Eu não me adaptei ao copo menstrual. Sei de várias mulheres, incluindo no meu grupo de amigas, tenho muitas amigas que não se adaptaram ao copo menstrual, tal como eu, e quando lhes falei do disco menstrual, elas experimentaram e adaptaram-se super bem. E portanto eu acredito que posso ajudar mais mulheres ao partilhar a minha experiência com o disco menstrual. Eu sei que estes assuntos ainda são um bocadinho tabu, mas eu também quero desmistificar esta ideia de que falar sobre menstruação, falar sobre o período é algo incómodo e desagradável. Não tem de o ser, é super natural. Nós temos que abordar estes temas com essa naturalidade, e principalmente eu que tenho uma filha, tenho que aprender a desconstruir isto para mim mesma, para depois também a poder ajudar da melhor forma possível e ela ter mais opções do que as que eu tinha e nós tínhamos na nossa altura. Acima de tudo, ajudá-la a tomar, lá está, mais uma vez volto a repetir, decisões informadas e conscientes. E é disso que se trata, é de nós termos informação que nos permita tomar boas decisões para nós. Então, sobre o disco menstrual. O que é que eu senti em relação ao copo menstrual e quais são as vantagens para mim do disco em relação ao copo menstrual? Primeiro, a aplicação para mim é muito mais fácil, enquanto que no copo nós tínhamos que o dobrar todo e colocar todo no colo do útero. O disco menstrual basta encolhê-lo desta forma e introduzi-lo, e ele vai encaixar por detrás do nosso osso púbico. É muito simples, é claro que há sempre uma curva de aprendizagem. As primeiras aplicações podem ser assim um bocadinho mais desafiantes. Eu não senti que fosse mais difícil do que o copo menstrual, senti que foi muito mais fácil. Se calhar, se tu já utilizas ou já experimentaste o copo menstrual, vai-te ser super fácil de aplicar o disco. Se ainda não utilizaste nenhum destes métodos de coletar o período, a menstruação, provavelmente vais ter aí 1 ou 2 dias em que vais estar a experimentar, pode não ficar muito bem à primeira, mas da minha experiência é muito mais fácil de aplicar corretamente o disco menstrual do que o copo menstrual. Depois, o conforto. Eu sentia sempre o copo menstrual, ou seja, eu não tinha aquela sensação de que não estava a utilizar nada, e com o disco menstrual eu não o sinto. Eu muitas vezes esqueço-me, tenho o problema oposto. Esta é uma desvantagem do disco menstrual, mas é uma desvantagem que eu não me importo de ter, que é o facto de, por não o sentir, às vezes esqueço-me que o tenho colocado. E deixo passar mais horas do que aquelas que é suposto deixá-lo estar colocado. Houve um dia em que estive o dia todo, fui dormir, só no dia seguinte de manhã é que me lembrei que tinha o disco menstrual colocado. E retirei, e não houve problema algum. Devemos sempre cumprir o tempo de utilização. No caso do disco, creio que são 12 horas, é o mesmo que no copo menstrual, mas com o disco temos esta vantagem / desvantagem, que é nós não o sentimos. Eu pelo menos não o sinto. E com o copo menstrual eu tinha sempre a sensação de que tinha ali alguma coisa e era mesmo desconfortável por vezes. Além de que em certos dias da menstruação o nosso colo do útero está mais sensível, pelo menos o meu fica mais sensível, e era nesses dias em que eu ficava mais desconfortável com o copo colocado. E é nesses dias que nós mais precisamos deste tipo de coletores, não é? Que é quando temos mais fluxo, estamos mais desconfortáveis, não queremos andar com pensos. E então eu sentir-me assim desconfortável, para mim não dava.
e não sinto isso com o disco, que é uma vantagem. A desvantagem de não se sentir e de nos podermos esquecer ultrapassa-se colocando um lembretezinho no telemóvel, na agenda do telemóvel, que vai despertar à noite, para não nos esquecermos de o retirar, lavar, se quisermos voltamos a colocar. Eu normalmente não durmo com ele, coloco um penso reutilizável e durmo com o penso. Gosto mais dessa forma, mas podes perfeitamente dormir com ele, ok? Em termos de capacidade, o disco tem mais capacidade do que o copo, ou seja, há menos probabilidade de teres fugas. Eu tinha muitas fugas com o copo menstrual, muitas mesmo. Com o disco não tenho fugas praticamente, só nos dias de meio, eu tenho um dia de um fluxo muito abundante, nesse dia eu tenho sempre que colocar um penso para auxiliar, um penso diário, dos reutilizáveis também, mas noto que ele tem mais capacidade do que o copo menstrual. Não há tantos tamanhos do disco como há do copo. Este aqui é um tamanho standard, digamos assim. Eu lembro-me que na altura no copo eu comprei o tamanho maior e depois cheguei a comprar um copo com o tamanho menor para ver se tornava mais confortável tê-lo colocado e isso não aconteceu. E tive fugas com ambos, tanto com o tamanho maior como com o tamanho menor. Com o disco, como já disse, tenho pequenas fugas no dia de maior fluxo, mas ele tem uma maior capacidade do que o copo menstrual, portanto é outra vantagem dele. Outra questão, é possível ter relações sexuais com o disco menstrual colocado? Não é possível ter relações sexuais com o copo menstrual colocado. Isto tem a ver com a forma do disco e com o local onde ele fica basicamente colocado, instalado, que permite que haja penetração sem interferir com nada do que está aqui a acontecer, não é? Com o disco a coletar a nossa menstruação. Portanto, isso pode ser uma vantagem para nós mulheres, para o casal, caso queiram ter relações sexuais na altura da menstruação e se inibam de o fazer, porque não é messy, fica tudo sujo, não é? É possível com o disco. Outra vantagem que eu li do disco em relação ao copo menstrual é que o disco pode interferir com o DIU, portanto, ao remover, como ele faz vácuo ali no colo do útero, ao ser removido, não sendo removido corretamente, nós temos que o apertar para retirar o vácuo, e isso também é super chato, porque às vezes apertamos e sai os nossos fluidos e não é nada agradável. Eu detestava tirar o copo e detestava colocar o copo, era mesmo desconfortável, muitas vezes doía-me a retirar e isso inibia-me de o utilizar, como é óbvio. Com o disco isso não acontece, porque ele não faz aquele efeito de vácuo que o copo faz. Para mim, pode ser mais difícil para algumas pessoas de retirar, mas para mim é mais fácil, porque nós basicamente só agarramos aqui e puxamos. Se não conseguirmos fazer, não precisamos de entrar em pânico, ok? Basta fazer força, como se estivéssemos a fazer o número 2, que ele começa a descer, está bem? Se ele estiver muito subido, ou para mulheres que têm o colo do útero muito subido, basta fazermos força como se estivéssemos a fazer o número 2, que ele vai descer e aí conseguimos agarrar com facilidade. O importante é mantermos calmas e relaxadas e pensarmos que ele não vai ficar ali perdido para sempre, está bem? Porque não vai. Estes métodos, tanto o copo como o disco, têm a vantagem de ser reutilizáveis e de durarem imenso tempo. Como eu disse, já tenho o disco há 7 anos, 6, 7 anos, e ele ainda está como novo. É um investimento que não é muito alto e que compensa largamente, porque deixamos de estar a comprar, por exemplo, tampões e passamos a utilizar apenas o disco, vezes e vezes sem conta. A manutenção é super simples. Basicamente, nós só temos que o esterilizar em cada utilização, ou seja, no início de um novo ciclo menstrual, no início da menstruação esterilizamos quando o vamos utilizar pela primeira vez. Entre utilizações no ciclo menstrual, basta lavar. Vou voltar a repetir para ver se fica bem claro. Enquanto eu estou com o período, eu retiro, lavo, coloco. Retiro, lavo, com água na torneira, coloco. Depois, no final do período, naquele mês, lavo, guardo.
ele traz o meu traz este recipientezinho onde ele pode ficar guardado. No próximo mês, quando voltar a ter a menstruação, retiro, esterilizo uns minutos num tachinho com água a ferver e depois aplico e volto a lavar entre utilizações. É sempre assim que se faz. É este o ciclo de manutenção do disco menstrual. É muito fácil, do copo é igual. Portanto, é muito fácil de os manter, não requer nenhum cuidado XPTO e para mim as vantagens ultrapassam largamente as vantagens de utilizar um tampão. Já sabemos, estamos fartas de saber dos malefícios ou dos riscos de utilizar um tampão, também dos pensos descartáveis, que trazem muitas vezes aqueles perfumes, são feitos de plásticos e de materiais que não são nada benéficos para a nossa flora vaginal, e aí também recomendo muito a utilização dos pensos reutilizáveis. Para mim são muito mais confortáveis do que os pensos descartáveis, há vários tamanhos, duram também imensos anos. Eu já tenho os meus pensos há cerca de 8 ou 9 anos, têm praticamente a idade da minha filha, que foi nessa altura que eu comecei a utilizá-los. E lá está, mais uma vez, é um investimento, mas é um investimento que se paga a ele mesmo muito rapidamente e que compensa largamente do que termos que estar constantemente a comprar pensos e tampões. Pronto, fica aqui o meu testemunho, a minha experiência com o disco menstrual e não só, também com os pensos menstruais, com o copo. Espero que te seja útil e que te tenha ajudado de alguma forma. Podes partilhar comigo a tua experiência, acho que é sempre interessante partilharmos as nossas experiências, falarmos mais sobre isto e promovermos a literacia e a informação nestas áreas, que é tão importante, não só por nós, mas pelas adolescentes, pelas jovens. Podes partilhar com alguma adolescente ou alguma jovem que tenhas na tua vida, seja filha ou não, e podermos também ajudar e ensinar as nossas filhas a falar de forma mais aberta sobre estes temas, porque são super importantes. Ficamos então por aqui. Um beijinho, até à próxima!